Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Bonesi, que tem uma pesquisa sobre o Byung-Chul Han. Chul Han, Churra. Chul Han. Bom, é um autor bem atual, né, contemporâneo, e vai ser interessante ouvir ele comentar um pouco aí como é que está a pesquisa dele. É um autor que tem se posicionado, inclusive, aí, né, tem textos dele, né, que a gente vê aí atuais, né, sobre questões bem contemporâneas. Não sei se é esse o seu objeto, mas enfim, a gente vai descobrir agora, né, sobre o que que você está pesquisando. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde aí para você, para quem assiste também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite também. Primeiro, queria te agradecer, Caio, pelo convite, te parabenizar aí pela iniciativa do canal e que tá sendo legal para a gente ver aí várias pessoas conversando sobre temas bastante relevantes, né, filosoficamente e com certeza para a atualidade também. Bom, a minha pesquisa hoje em dia se concentra no Byung-Chul Han, e tem por objetivo estudar principalmente a questão eh, das redes digitais e das relações digitais, tem, e a influência delas nas relações de poder, né? Ele tem aí um grande, digamos assim, ele conversa muito com Foucault e esses temas relacionados, né? São temas atuais aí para pensar a influência das redes sociais nas relações de poder em si e como que funcionam também, como é que as relações, as redes sociais influenciam também nas relações pessoais. Entendi. Até uma coisa que o Bill Schwan tem trabalhado aí em alguns textos mais recentes é a própria situação da Covid, e a influência das das relações digitais, em como estamos lidando com isso, né? Uhum. Vou fazer uma pergunta então sobre esse assunto. Como é que você tem visto essa interferência das redes sociais nas democracias, nas políticas institucionais, nas eleições, né? Brexit, Trump, Bolsonaro no Brasil? Você tem alguma pesquisa também direcionada nesse sentido? Olha, claro que as redes sociais elas acabaram criando esse ambiente, né, de pós-verdade, né, das fake news, e acabou criando um ambiente de extrema instabilidade na questão da verdade. Não sei se algum dia teve alguma instabilidade, né, mas hoje em dia isso se mostra de uma maneira muito mais forte. A gente vê, é possível ver em vários exemplos, por exemplo, Trump, Bolsonaro, que as fake news e a disseminação de informação foi extremamente rápida e acabou tumultuando, né, e obscurecendo muita coisa que estava acontecendo. Até, bom, isso dá para ver até agora, né, em relação à Covid, que poucos meses atrás, mais de 70%, pesquisa apontava que mais de 70% das pessoas eram a favor de medidas de isolamento como uma forma de combater a propagação da doença, e hoje em dia esse número já caiu mais de 20%, né, já é metade da população que está pensando que realmente isso é importante, apesar de toda a comunidade global, né, a comunidade científica, OMS, falar que é uma maneira eficaz de se combater a doença. Uhum. Então, é claro que as redes sociais, elas influenciam, né? Mas, apesar disso, pelo que o Bill Schwan entende, elas, as relações sociais elas não são capazes, entretanto, de criar realmente um corpo político forte, né? Você colocar um debate profundo sobre temas relevantes, você criar uma coletividade, você criar de fato um corpo político. Uhum. Que assim, nessa situação ele fala até que as redes sociais elas funcionam como enxames digitais, né? Enxame justamente o seguinte: a gente se une em torno de temas, geralmente pessoas, e essas reuniões elas são como enxames, né? Se juntam e se dispersam com cada rotação da Terra, né? Ou até menos do que isso. Uhum. Então,
há uma impossibilidade de criação de comunidade com esse tipo de relação, primeiro, distante, segundo, permeada por ferramentas, né, que são incapazes simplesmente de conectar de fato as pessoas. Entendi. Gabriel, se você puder fazer uma breve introdução assim aos principais conceitos do autor, quais são as obras, até para quem não conhece, assim, eu, por exemplo, sei só de uma obra dele, se puder falar assim um pouco das publicações. É, bom, ele tem escrito aí basicamente um livro por ano, né? Tem pelo menos sido publicado basicamente um livro por ano. A Voz está num trabalho bem intenso aí de tradução e publicação dessas obras, né? Os temas centrais dele têm sido analisar as relações de alguma maneira analisar as relações de poder, né? E as influências e os âmbitos que envolvem essa situação. Então, são obras aí que trabalham a questão do poder, a questão da cultura, e ele tem um olhar especial para as relações digitais, né? Para as relações sociais digitais. Então, nós temos aí obras, por exemplo, que foi publicado pela Voz, como que é o poder, que ele analisa várias facetas do poder. Tem a obra que chama No Enxame, que ele analisa mais especificamente a questão das relações digitais. Outras obras, por exemplo, Psicopolítica, que ele busca talvez uma atualização do conceito de biopolítica, também tendo em vista, né, as transformações sociais a partir do século XXI. Eu acho que é um pouco disso, né? Os temas dele são afetos às relações de poder, né? Uhum. Você diria que é uma espécie de continuidade assim do conceito de biopolítica atualizado para essa sociedade digitalizada que a gente vive? Eu diria que em grande medida, sim, né? Eu acho que, na verdade, não só ele, mas vários outros autores têm trabalhado o próprio conceito de biopolítica com base nas transformações sociais, né? O próprio, bom, então o Foucault, né, trabalhou pensando o conceito sempre nas transformações sociais. Eu acho que ele vai nesse rastro, né? Tal qual outros autores fazem, por exemplo, Paul Preciado e muitos outros, né? Então, eu acho que é muito. Mas uma coisa que é muito relevante na obra dele é realmente pensar as relações digitais, né? Como que isso influencia, como que os dados, como que a digitalização da vida, ela modificou profundamente como vivemos e como nos relacionamos entre um com o outro. Uhum. Eu me lembrei aqui de um texto clássico do Humberto Eco sobre a questão ele chama de apocalípticos e integrados, né? Ele faz lá uma distinção entre aqueles autores que veriam as redes sociais, a comunicação. Na verdade, ainda não havia as redes sociais nessa época, mas já havia uma revolução informática em curso e coisa e tal. E daí ele faz uma diferenciação, né? Ele chama de mass media, meios de comunicação de massa, entre aqueles que acham que esses meios de comunicação são extensões do próprio homem, então que esses objetos técnicos prolongariam as capacidades humanas, esses seriam os integrados. E, de outro lado, ele coloca os chamados apocalípticos, que seriam aqueles que diriam que haveria uma grande modificação da própria condição humana com a invenção dos meios de comunicação de massa. Então, isso aí estaria revertendo contra o criador, que é o homem, né, dessas técnicas, contra ele mesmo. E aí ele traça aí algum debate, né, ele tenta mostrar, dando voz aos dois grupos. Como que você vê? A minha pergunta é assim: você acha que teriam possibilidades de emancipação a partir desses meios de comunicação, dessas redes, ou isso é impossível na sua visão e conforme você lê esse autor? Olha, o problema é o seguinte, é que a mídia de massa, né, ela já deixou de ser um canal unilateral de propagação de informações, né? No seguinte sentido, nós não temos mais, ou temos muito menos, ou pelo menos ele é muito menos monopolizado, digamos assim, tem um meio de comunicação que propaga para todos, né? Hoje, na verdade, nós somos todos produtores de conteúdo, né? Produtores e receptores de conteúdo. Isso é um fato extremamente
relevante e fundamental da gente pensar, por exemplo, como se via a mídia no início por exemplo, das transmissões televisivas, né, que eram, ou das transmissões mesmo radiofônicas, que é um ou poucos transmissores e vários receptores. Hoje todo mundo é receptor e transmissor. Então, assim, na verdade é um caminho sem volta, né? É um caminho, a digitalização está aí, né? Agora, se ela é apocalíptica ou não, se ela vem para o bem ou não, acho que todas as formas de tecnologia, de novas técnicas, elas têm esse duplo, né? Elas vêm como uma forma, pelo menos a maioria, vem como uma forma, como uma ferramenta de opressão, mas ela pode se tornar uma ferramenta também de libertação, né? Até o Preciado analisa isso, né? O Preciado fala sobre, por exemplo, os hormônios, como foram usados como técnica de dominação, mas há também uma maneira de você utilizá-los para, digamos assim, para modificar ou ser uma ferramenta de alteração até da própria visão de sexualidade, de identidades, né? De uma maneira universal. Então, eu acho que as redes sociais elas vão muito por aí, né? É um caminho sem volta, mas eu acho que é uma maneira que é uma ferramenta que a gente vai ter que pensar ela como uma forma de, não só como de opressão, mas como de libertação. Uhum. E como que tem sido a atuação desse autor? Ele tem. Porque tem autores que têm Twitter, né? Tem canais, YouTube, e falam mesmo, se utilizam dessas ferramentas, e alguns outros que preferem preservar um pouco mais. Porque existe também uma degradação da informação quando ela se dissemina de uma maneira muito grande, né? Tem autores que aceitam esse desafio e tem outros que preferem só se posicionar em livros, né, naquela forma mais tradicional da filosofia. Como que você vê isso? Olha, ele até estava mais afastado, né? Ou era mais afastado por exemplo, das redes sociais, né? Mas atualmente ele próprio fez um Facebook que ele falou que por conta da Covid, dessa situação de pandemia, é uma ferramenta interessante para se propagar ideias enfim, coisas boas que estão sendo utilizadas para pensar esse momento atual. Então, Uhum. eu acho que nesse sentido hoje em dia ele concordaria que pode ser uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta que pode ser usada para um bem, digamos assim. Entendi, para tentar. Mas aí por uma questão de um acontecimento que o impeliu a isso, né? A Exatamente. Covid. Outra coisa, ele é um autor não europeu, embora tenha uma carreira na Europa, né? Isso acontece com alguns outros autores também, né? Que ele tem uma reflexão sobre essa questão vamos dizer assim, esse atual momento em que o pensamento europeu, depois que houve essa globalização das ideias, século XX, é, se disseminou, departamentos de filosofia no mundo inteiro estudam os autores europeus, e agora está havendo um outro movimento, né, como se esses autores estivessem agora também se transformando, e assim também transformando a Universidade Europeia, né, como no caso dele. Olha, eu acho que pelo fato dele ser um autor oriental, isso já traz uma. Ele trabalha com a filosofia, basicamente com a filosofia europeia, né? Pelo menos os principais autores com quem ele dialoga são autores europeus. Mas com certeza acho que a carga cultural dele acaba dando uma. Bom, ele também tem livros, né? Trabalhando, por exemplo, sobre a filosofia do Zen budismo, coisas do tipo, né? Mas eu acho que acaba dando uma dupla visão, né? Por exemplo, que ele tem escrito sobre a Covid, ele tem apontado muito, por exemplo, a visão de como os asiáticos eles encaram muito melhor ou de uma maneira muito mais tranquila o controle pelo Estado do que eles estão fazendo, né? Como que eles, digamos assim, como que eles aceitam muito mais suprimir direitos individuais em prol
em prol de um direito coletivo, né, de uma coletividade, como eles são muito mais coletivistas nesse sentido. Então, por exemplo, a ampla, o amplo controle sobre os celulares, sobre a movimentação, sobre câmeras nas ruas, é muito mais tranquilos nos países asiáticos do que nos países europeus. Então, acho que tem esse diálogo, sim, né? É inevitável, talvez, né? Uhum. E a gente vê também que a Coreia do Sul, Singapura e a própria China conseguiram controlar o surto da pandemia de uma maneira muito mais eficaz do que a Europa e agora os Estados Unidos, né? E o Brasil. O Brasil vai atingir todos os recordes, né? Com a política sanitária que a gente está tendo, infelizmente. Mas o que eu queria também te perguntar, complementando essa sua resposta à última pergunta, né? Se haveria eu sei que é cedo para dizer isso, mas uma tendência, né, de certos mecanismos de controle de governo orientais, por terem se mostrado mais eficazes, e agora colocarem questões que os ocidentais, a Europa, os Estados Unidos, antes tinham como certas, né, que estava tudo bem, aquela forma de democracia, né, europeia e estadunidense. Mas na China e nesses outros locais, como você bem falou, o controle sobre as pessoas é muito maior, né? O Estado único, pelo menos na China, menos liberdade de expressão e, no entanto, uma maior eficácia no controle, né, de perigos à vida, né? Ele tem alguma reflexão sobre isso também? O Han ele vai falar justamente que os países asiáticos eles tiveram mais sucesso, em grande parte porque a Covid não foi tratado só por epidemiologistas, né? Não só como a saúde pública, mas um problema também de informações. Tanto é que, por exemplo, na China, as câmeras captam, por exemplo, a temperatura corporal das pessoas. É possível, então, fazer um rastreamento do infectado, com quem ele esteve, com quem ele não esteve. Então, realmente, a maior eficácia foi, segundo ele, né, pelo menos, decorreu muito pelo fato da Big Data, né, pelo fato de você conseguir reunir um grande, um grande bloco de informações, digamos assim, um grande conglomerado de informações. Porque o problema do Big Data não é só você armazenar informações, né, mas como você lida com essas informações, como você lida com esses dados, né? Então, é como esses países asiáticos conseguiram cruzar os dados, por exemplo, de infectados, de localização de pessoas, para conseguir agir muito mais pontualmente, né? Isso é engraçado até que o Paul Preciado escreveu uma coisa muito parecida também. Paul Preciado até dividiu em duas maneiras, que ele falou assim que tem duas maneiras de que está sendo tratada a crise sanitária, né? Uma dos países ocidentais, aí, especificamente os países europeus, que é lockdown, né? Que é tal qual uma política que foi descrita por Foucault em relação à peste. Vamos todo mundo para casa, trancar as casas e ficar todo mundo ali. Na Ásia já aconteceu um ataque à crise, digamos assim, um ataque ao vírus de uma maneira diferente, que foi justamente com a coleta de informações e rastreamento desses dados para controlar o vírus, né? E eles foram mais bem-sucedidos. Mas, por outro lado, é interessante a gente pensar também que isso não acontece só lá, né? Não está acontecendo só lá. Na verdade, a preocupação desses dois autores até é como que isso pode ser transportado também no futuro como uma nova ferramenta de vigilância para o Ocidente, né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente já tem compartilhamento de informações de localização aos estados e prefeituras, né, pelas companhias telefônicas. Dizem até que os dados eles não se divulgam pessoalmente, né, mas só que estão localizados, o número de pessoas e tal, são dados impessoais, digamos assim. Mas ainda assim, é uma forma de controle, é uma forma de localização, né? Por Uhum. exemplo, a gente pensa para que serve uma tornozeleira eletrônica, né, para um preso domiciliar? Justamente para você evitar com que ele vá em alguns lugares, que você saiba onde ele está.
O controle por dados de celular, por exemplo, ele é voluntário, né? Eu voluntariamente eu pego meu celular, eu levo no lugar e esse meu caminho todo pode ser controlado por meio de dados digitais. Sim. Então não é uma coisa assim que realmente que está só acontecendo lá, né? Houve Uhum. uma medida no Brasil, houve uma medida provisória para as empresas de telefonia sob a justificativa de que era para pesquisa enviarem os dados, né, de nome das pessoas, número de telefone, localidade para o IBGE, né? Acabou sendo barrado aí por uma medida liminar da Rosa Weber, mas isso aconteceu, né? Então, claro que é um risco e parece ser uma coisa assim, se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui, né? Com o agravamento da crise, qual a ferramenta que a gente vai procurar para transpô-la, né? Pode Uhum. ser esse? Pode. Né? Na verdade, é uma ferramenta que já deu certo. Porque, na verdade, eu tenho a impressão que os Big Data, eles estão disponíveis em todos os lugares hoje, né? E só que no Ocidente parece que a intenção maior é utilizar e mobilizar esses dados para o consumo, né? Então, por exemplo, Facebook, os dados de telefonia, né? Eles têm os dados de onde você passou, por onde você caminhou, onde você está, e eles ficam mandando, né, produtos de acordo com as faixas de renda, faixa etária. Me parece que essa ideia, né, mais capitalista do capitalismo ocidental, né, ela está se demonstrando menos eficaz no controle da população do que o capitalismo oriental, né? Então, é isso que eu estava imaginando, né? Que Uhum. haveria uma tendência e um choque, não entre duas formas exatamente, mas entre duas linhas, né, diferentes, no mesmo e único modelo, né? Que é esse atual que a gente vive, das redes sociais, das big data. Você pensa assim também ou não? Na verdade, há uma possibilidade de se transpor, né, o estado de vigilância asiático, essa é a grande questão, né? Transpor o estado de vigilância asiático para o Ocidente. Esse é a grande, acho que é a grande coisa, né, o grande X da questão aí. Uhum, E é uma possibilidade, eu acredito que não distante, né? Porque, afinal de contas, os dados estão aí. Os dados estão aí. Utilizá-los e as crises, elas têm essa coisa, né? De sempre... Elas sempre têm algo que vai trazer... Não vou dizer trazer algo novo, mas utilizar ferramentas já pré-existentes para mudar alguns tipos de relação, alguns tipos de relações, né? E esse é um deles. Né? Os Big Data realmente estão aí já são presentes. Os controles de movimentação já são presentes agora. As finalidades são novas. Né? Para o consumo é uma coisa, agora as finalidades para controle da população já são outras. Você sim. rastrear, por exemplo, você conseguir montar um perfil, na verdade, muito maior e com mais dados, né? De movimentação, de gostos. Então, não é só uma coisa mais relacionada apenas ao consumo, mas é uma coisa muito mais ampla de gerência da vida, né? É o que o Bill Schwan fala, por exemplo, que ele chama de psicopolítica, né? De psicograma da população. Que é diferente você ter um dado, por exemplo, demográfico, quantos morrem, quantos vivem, qual que é a idade, qual que não é. É você fazer realmente uma análise da psique individual e coletiva. Então, é quase você ter uma quantidade de dados suficientes para um controle até quase inconsciente da psique coletivo de um grupo de pessoas. Né? Uhum. Gabriel, te fazer mais uma última pergunta aqui, essa mais ampla, assim, mais pessoal também. A gente estuda filosofia no Brasil, né? Trabalha com isso e a gente está aí diante de um ataque violento, né, por parte do Estado. Ontem mesmo saiu uma notícia aí de corte das bolsas de iniciação científica, que é onde começa a pesquisa, né, na trajetória acadêmica e tudo mais. Que você poderia dizer se você fosse dizer para uma pessoa que não sabe o que é filosofia, né, qual que é para você a importância, né, dessa área de estudo?
Por que que você acha que a filosofia tem que ter um espaço mais visível? Como é que ela pode contribuir mais num país como o nosso? Olha, eu acho isso interessante porque, apesar de a gente pensar o que ela está contribuindo, na verdade ela já está contribuindo, né? Quem tá, por exemplo, pensando, na verdade, praticamente, na forma prática que está acontecendo, né? Nós temos um problema, por exemplo, agora sanitário, mas o problema sanitário é um dos problemas, né? O problema de saúde é um dos problemas. E agora, quem está pensando, por exemplo, quais vão ser os reflexos e como a gente vai sair como povo e como coletividade disso? Então, o papel da filosofia está sempre nesse aspecto. E os filósofos até que estão pensando esse problema, eles estão justamente, a filosofia tem sempre um olhar, não vou dizer além, mas transversal sobre as coisas. Então, esse é o papel da filosofia. Não é só nós pensarmos assim, por exemplo, em relação aos dados do celular, né? Ah, tudo bem, estamos controlando para ver se as pessoas estão bem. Tá, mas para que esses dados vão ser utilizados, né? Como que é possível fazer frente a um problema? Como que a gente pode se unir como povo? O que é relevante para nós? O que eticamente a gente tem que pensar sobre isso? O que significa uma comunidade para nós? O que significa a nossa luta coletiva por um algo melhor? Então, acho que são problemas filosóficos extremamente relevantes hoje em dia. Uhum. E o que fazemos para defender o planeta? Né? Quem que está pensando isso? Né? O pessoal da ecologia, são os ecologistas, são os ambientalistas, e somos nós também, né? Nós estamos pensando isso. Até que ponto nós vamos? Né? Qual que é o limite da exploração do mundo? Isso são problemas extremamente relevantes que são tratados filosoficamente. Tá certo. Por aí. Beleza, Gabriel. Adorei a conversa aqui, foi muito bom para mim ouvir um pouco mais sobre esse autor, né? Que eu gostaria de pegar para ler com mais calma, mais atenção também. E, bom, se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar. Só agradecê-lo, Caio, agradecê-lo e parabenizá-lo novamente. Espero ter contribuído aí com alguma coisa para você e para todos nós aí que estamos em meio a essa vida. Com certeza, com certeza. Que esse vídeo aí fique aí nos arquivos da internet para quem quiser pesquisar, conhecer mais e também o seu trabalho, né? Assim que publicado, terminado, aí você é convidado a voltar aqui no canal para falar mais uma vez aqui com a gente. Espero que as interlocuções continuem. Beleza? Obrigado. Beleza? E vocês que assistiram a gente também, agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.